Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pelo tempo, explorando os eventos que moldaram o século XX, a Primeira Guerra Mundial. Preparem-se para mergulhar em um período de intensidade, desafios e mudanças profundas que reverberam até os dias de hoje. Neste vídeo, vamos desvendar os antecedentes, eventos iniciais, inovações tecnológicas, consequências e o impacto humano dessa guerra monumental. Uma oportunidade única de compreender as raízes dos conflitos globais e aprender com as lições do passado. Fiquem conosco, inscreva-se, curta e compartilhe. Juntos, vamos explorar as complexidades da Primeira Guerra Mundial e enriquecer nosso entendimento sobre o mundo que herdamos. Capítulo 1. Antecedentes e causas. A Primeira Guerra Mundial foi um evento monumental na história mundial, mas suas raízes se estendem por décadas antes do primeiro tiro ser disparado em 1914. Vários fatores complexos convergiram para criar o caldeirão explosivo que se tornou o conflito global. Este capítulo explorará os antecedentes e as causas que deram origem a esse cataclismo. Nacionalismo exacerbado. O início do século XX foi marcado por um fervor nacionalista intenso em toda a Europa. Nações emergentes buscavam afirmar sua identidade e independência, enquanto as potências estabelecidas competiam por supremacia. Imperialismo desenfreado. O imperialismo, impulsionado pela busca por colônias e recursos, alimentou rivalidades entre as grandes potências. Disputas territoriais e competição por influência global criaram um clima de desconfiança e hostilidade. Assassinato de Francisco Ferdinando. O evento desencadeador da guerra ocorreu em 28 de junho de 1914, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, em Sarajevo. O nacionalista sérvio Gavrilo Princip foi o responsável por esse ato que desencadeou uma cadeia de eventos irrefriáveis. Sistema de alianças. O sistema de alianças complexo na Europa, conhecido como Tríplice Entente, França, Reino Unido, Rússia, e Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria-Hungria, Itália, adicionou um elemento explosivo à equação. Qualquer conflito regional poderia rapidamente escalar para uma guerra em larga escala envolvendo nações poderosas. A atmosfera política no continente europeu estava tensa, com um rastro de pólvora prestes a ser aceso. As rivalidades nacionais, o desejo de expansão imperialista e a tragédia do assassinato de Francisco Ferdinando criaram um cenário onde a guerra era quase inevitável. Este capítulo é um mergulho profundo nesse contexto, destacando como esses elementos se combinaram para criar o caldeirão que explodiria em um dos conflitos mais devastadores da história. Capítulo 2. Eventos iniciais e declaração de guerra. O início da Primeira Guerra Mundial foi marcado por uma rápida e escalonada série de eventos que mergulhou a Europa em um conflito generalizado. Este capítulo explora os desdobramentos iniciais, as frentes de batalha e a entrada gradual de nações no conflito. Declaração de guerra da Áustria-Hungria à Sérvia, 28 de julho de 1914. Tudo começou com a declaração de guerra da Áustria-Hungria à Sérvia em resposta ao assassinato de Francisco Ferdinando. Esse ato inicial desencadeou uma série de alianças e mobilizações militares, levando a Europa à beira da guerra. Frente Ocidental e as trincheiras. As primeiras batalhas na frente ocidental, como a Batalha do Marne e a Batalha de Ypres, foram caracterizadas por um movimento rápido, mas logo se transformaram em uma guerra de trincheiras. A terra desolada entre as linhas inimigas tornou-se um símbolo da estagnação do conflito. Frente Oriental e conflitos na Rússia. Enquanto isso, na frente oriental, Rússia, Alemanha e Áustria-Hungria se enfrentavam em batalhas ferozes. Tannenberg e Masurian Lakes foram palcos de confrontos que moldariam o curso da guerra no leste. Guerra Naval e a Batalha de Jutlândia. No cenário marítimo, a Marinha Britânica e a Marinha Alemã se enfrentaram em várias batalhas no Mar do Norte. A Batalha de Jutlândia, em 1916, foi uma das maiores batalhas navais da história, resultando em perdas significativas para ambas as frotas. Entrada dos Estados Unidos, 6 de abril de 1917. A guerra, inicialmente confinada à Europa, tomou um rumo global com a entrada dos Estados Unidos em 1917. O afundamento de navios americanos por submarinos alemães, particularmente o Lusitânia, e a revelação do Plano Zimmermann, que buscava uma aliança entre Alemanha e México, foram catalisadores para a decisão dos Estados Unidos de entrar no conflito ao lado dos aliados. Capítulo 3. Desenvolvimentos e novas tecnologias.
À medida que a Primeira Guerra Mundial se desdobrava, inovações tecnológicas e eventos cruciais moldaram o curso do conflito. Neste capítulo, exploraremos as batalhas decisivas, as mudanças na dinâmica do campo de batalha e as reviravoltas que redefiniram a guerra. Lutas importantes. Batalhas como Verdun, Somme e Passchendaele foram cruciais para o desenrolar da guerra. Esses conflitos sangrentos resultaram em enormes perdas de vidas de ambos os lados, com os soldados enfrentando condições adversas nas trincheiras. Revolução Russa, 1917. Em 1917, a Revolução Russa alterou significativamente o cenário da guerra. O governo russo sob o czar colapsou, e os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaram o poder. A retirada russa da guerra permitiu que as potências centrais concentrassem seus esforços no Ocidente. Entrada da Itália, 1915. A entrada da Itália no lado dos aliados em 1915 acrescentou um novo elemento à guerra. Originalmente aliada à Alemanha e à Áustria-Hungria, a Itália mudou de lado em busca de ganhos territoriais, levando a confrontos nas montanhas alpinas. Inovações tecnológicas. A Primeira Guerra Mundial foi um campo de testes para inovações tecnológicas militares. Metralhadoras, gás venenoso, tanques e aviões foram introduzidos, alterando drasticamente a natureza do conflito. As trincheiras, uma característica marcante, foram defendidas e atacadas com métodos cada vez mais sofisticados. Impacto da guerra química. O uso generalizado de gases tóxicos, como o cloro e gás mostarda, marcou o início da guerra química moderna. Essas armas causaram sofrimento generalizado e tiveram implicações de longo alcance nas normas de guerra. Capítulo 4. Consequências e tratado. O término da Primeira Guerra Mundial não marcou o fim dos desafios, pelo contrário, o pós-guerra trouxe uma série de desafios e mudanças significativas. Neste capítulo, exploraremos as consequências do conflito, o Tratado de Versalhes e como o mundo lidou com as cicatrizes deixadas pela guerra. Tratado de Versalhes, 28 de junho de 1919. O Tratado de Versalhes, assinado em 28 de junho de 1919, marcou o fim formal do conflito. As cláusulas do tratado impuseram duras condições à Alemanha, atribuindo-lhe a culpa pela guerra e exigindo reparações financeiras significativas. Rearranjo de fronteiras. As fronteiras europeias foram redesenhadas de maneira drástica. O desaparecimento dos impérios austro-húngaro, otomano e russo levou à criação de novos estados e a uma reorganização geopolítica que moldaria as relações internacionais nas décadas seguintes. Liga das Nações. Em uma tentativa de evitar futuros conflitos, a Liga das Nações foi estabelecida. Inspirada pelo presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, a Liga pretendia ser um fórum para resolver disputas internacionais. No entanto, sua eficácia foi limitada e, eventualmente, foi incapaz de evitar a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Impacto econômico. A Primeira Guerra Mundial deixou as economias europeias em ruínas. A reconstrução exigiu recursos significativos, e as nações lutaram para se recuperar das perdas massivas sofridas durante o conflito. Mudanças sociais. A guerra teve um impacto profundo nas sociedades envolvidas. A experiência das trincheiras, o trauma da violência e a perda de uma geração de jovens tiveram efeitos duradouros nas mentalidades e valores sociais. O papel das mulheres na sociedade começou a evoluir, abrindo caminho para conquistas nos direitos das mulheres. Capítulo 5. Total de mortos e feridos e impacto duradouro. Total de mortos e feridos. A Grande Guerra foi uma tragédia humana de proporções sem precedentes. Estima-se que mais de 10 milhões de soldados perderam a vida durante o conflito, com milhões mais sofrendo ferimentos graves. Essas cifras colossais refletem não apenas as batalhas frontais, mas também os efeitos devastadores das condições nas trincheiras, doenças e ferimentos resultantes de novas armas tecnológicas, inovações médicas e consequências duradouras. A necessidade de lidar com um grande número de feridos impulsionou avanços na medicina. No entanto, muitos sobreviventes enfrentaram traumas físicos e psicológicos que durariam por toda a vida. A Primeira Guerra Mundial também lançou as bases para a compreensão moderna de transtornos de estresse pós-traumático, TEP.
A pandemia de gripe espanhola. Além dos horrores da guerra, a pandemia de gripe espanhola de 1918 a 1919, que coincidiu com os últimos estágios da Primeira Guerra Mundial, ceifou milhões de vidas adicionais em todo o mundo. A combinação dessas duas catástrofes teve um impacto avassalador na população global. Reconstrução e memoriais. Após o armistício, muitos países enfrentaram o desafio monumental da reconstrução. Memoriais foram erguidos em todo o mundo para honrar os soldados caídos, destacando a magnitude do sacrifício humano. Impacto na arte e cultura. A experiência da guerra deixou uma marca indelével na arte e na cultura. Muitas obras literárias, cinematográficas e artísticas refletem as cicatrizes da guerra e a busca por significado em meio ao caos. A Primeira Guerra Mundial transcende a mera narrativa de conflito armado. Foi um ponto de virada na história, marcando o fim de uma era e o início de um novo paradigma global. As lições aprendidas, as cicatrizes deixadas e o legado duradouro da Grande Guerra continuam a ecoar em nosso mundo contemporâneo. Ao recordarmos esses eventos, somos lembrados da necessidade constante de buscar a paz, compreensão e cooperação internacional, evitando os horrores que marcaram aqueles tumultuados anos do século passado. A Primeira Guerra Mundial, em sua complexidade e tristeza, permanece como um lembrete poderoso do impacto profundo que os conflitos globais podem ter em toda a humanidade. Esperamos que esta jornada pelos eventos da Primeira Guerra Mundial tenha sido esclarecedora e inspiradora. Se você apreciou este conteúdo e deseja continuar explorando a história, as lições e os eventos que moldaram o nosso mundo, convidamos você a se inscrever no nosso canal. Ao se inscrever, você receberá atualizações regulares sobre novos vídeos, permitindo que você continue a aprender e aprofundar seu conhecimento. Além disso, se este vídeo trouxe insights valiosos, não se esqueça de deixar seu like. Isso não apenas nos ajuda a entender que tipo de conteúdo você aprecia, mas também contribui para que mais pessoas descubram e se beneficiem do conhecimento histórico que compartilhamos. Por último, compartilhe este vídeo com amigos, familiares e colegas que também possam estar interessados em aprender mais sobre a Primeira Guerra Mundial. Juntos, podemos ampliar o alcance do conhecimento e promover uma compreensão mais profunda dos eventos que moldaram o nosso passado e, por consequência, o nosso presente.